Olá, irmãos. Deus esteja nos abençoando nessa semana. Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, né, para que a gente possa estar meditando na palavra do Senhor. Tivemos essa semana uma semana maravilhosa, onde Deus respondeu às nossas orações e a única coisa que temos que fazer é realmente estar glorificando e abrir o nosso coração para que Ele possa continuar não só falando, mas também agindo, né, para que as nossas vidas possam ser transformadas nesse momento de dificuldade que nós estamos enfrentando. Eu gostaria que a gente pudesse meditar, né, na vida de Elias, um homem que aprendeu a depender de Deus em meio às crises. É um homem que é igual a nós, como diz o apóstolo Tiago. E o nosso texto básico essa semana vai ser lá em 1 Reis, no capítulo 17. E eu gostaria de ler esse texto, né? Se os irmãos quiserem acompanhar, por favor, leiam. E se puder também, até a gente ter o encontro na sexta-feira, né, eu gostaria que vocês pudessem ler o capítulo 16 e também o capítulo 18, para que a gente possa inteirar do contexto, do momento histórico que Israel estava passando. Bom, então vamos ao texto. Ora, Elias, o tesbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: Sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Queride, a leste do Jordão. Você beberá água no riacho. Dei ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Queride, a leste do Jordão, e ficou lá. Ora, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água, uma jarra para que eu possa beber? Enquanto ela ia buscando água, ele gritou: Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Juro, pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu: Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Então, colhendo um dos poucos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, disse: Não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. E ele apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs em cima da cama. Então clamou o Senhor: Ó Senhor, meu Deus,
Trouxestes também desgraça sobre essa viúva, como quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Elias era um profeta do Reino do Norte, que viveu no auge da corrupção do seu país, de Israel. Ele aparece em cena no momento em que Israel estava em uma crise política, onde os governadores ruins exerciam o poder, de modo a provocar realmente a ira de Deus. O capítulo 16, versículo 5, fala sobre isso, que assumindo o rei o poder, ele fez pior do que todos os quanto antes dele. Parecia, na verdade, não haver qualquer perspectiva de mudança, pois, morrendo Onri, assume seu poder o filho dele, chamado Acabe, capítulo 16, versículo 23. Porque, como declara a própria palavra de Deus, no versículo 29 e 33, que Acabe teve a capacidade de fazer pior de tudo quanto Onri tinha conduzido, né, ou conseguido produzir ou realizar. Acabe para multiplicar a tragédia, a iniquidade e a desordem daquele país. Aquele era um tempo onde as maldições estavam cumprindo e não as bênçãos. É só olharmos para o capítulo 16 que nós vamos perceber, né, a mostra que a desgraça estava se cumprindo em Israel. Aquele, na verdade, era um tempo também de uma crise de energia. O capítulo 17 começa falando, né, de um elemento básico que estava faltando naquele momento, que era a alimentação, que era a questão da agricultura. Por quê? Porque faltava chuva. Havia uma seca em Israel e o alimento era escasso, aumentando realmente a fome. E o caos que mergulhava a nação era, na verdade, indescritível. A pior consequência dessa crise era essa energia, né? Vamos dizer assim, uma crise de energia que era a fome. Capítulo 18, versículo 2, diz que a fome era extrema. Isso é tremendo, porque há paralelos muito semelhantes ao que nós podemos estar vivendo, eu e você, nos dias de hoje, daquilo que está acontecendo à nossa volta. Uma outra profunda crise naqueles dias era uma crise de valor da vida humana. Nos diz o versos 5 e 6 do capítulo 18, que os animais valiam mais do que os homens, ou pelo menos valia mais a preocupação do rei em salvar a vida dos seus cavalos e das suas mulas. E ele até disse, já que os seres humanos estão morrendo, vamos ver o que a gente pode fazer, ou vamos ver se pelo menos a gente consegue salvar os animais. Era a inversão do valor da vida que nos mostra essa profunda crise existencial e espiritual que o povo estava vivendo. Também havia uma crise moral, uma crise que se instalou em Israel. O culto naquela época era o culto a Baal, implicava também um culto da fertilidade humana, na qual, na verdade, o sexo tinha o seu maior papel. Cultuar a Baal era simplesmente aceitar uma liberação sexual. Era o mundo em que Elias estava vivendo. As semelhanças com a nossa realidade são tão óbvias e que dispensa a gente fazer associação. Mas nós podemos dizer, nunca se morreu tanto pela miséria. Nunca tantas crianças morreram, né, por causas banais. Nunca se viu um governo que não governa, nas instituições que estão enfermas, apodrecidas, né? Podemos dizer corruptas. Nunca a nossa sociedade experimentou uma crise moral como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nunca a nossa sociedade experimentou traços de maior corrupção, permissividade, viciosidade, pecado moral, como nesses dias.
Podemos dizer que o nosso mundo hoje sofre de uma possessão de um espírito demoníaco de prostituição, que entrou em todas as camadas, em todas as dimensões das nossas vidas. E a gente pode até dizer que até dentro da igreja. Diante de tudo isso que nós estamos expondo, né, hoje nós podemos dizer que a crise se instalou entre nós e em todos os níveis. E eu quero chamar a atenção, né, de cada um de nós. Quem são as pessoas para viver essa hora? Quem são aqueles que Deus está chamando para esse momento? Para oferecer, na verdade, a cara para enfrentar esse momento de tanta escassez e de tanta crise. Em primeiro lugar, eu quero dizer que as pessoas para essa hora são aquelas pessoas que dependem ou que aprendem a depender de Deus. Isso, na verdade, não é nada novidade para nós. Mas o que significa, de fato, essa dependência de Deus? Num tempo de crise, num tempo de escassez financeira, nesse tempo de falta de recursos, nesse tempo quando não há mais nada sobrando para fazer qualquer coisa, num tempo de tentação onde muitas vezes nós colocamos a ética de lado para que a gente possa seguir atalhos mais fáceis para atingir os nossos objetivos, que podem ajudar, né, na nossa conquista da vida. Como se pode viver na dependência de Deus nessa conjuntura, podemos dizer assim, de tentação, justamente pelo fato de que se tem tão pouco? E uma coisa, podemos dizer, só se aprende a viver nessa dependência é neste momento de escassez. Não se pode aprender dependência no tempo de prosperidade. Não se pode, ou nós não podemos aprender dependência de Deus num contexto adubado pela fartura, mas se aprende na escassez e na crise. E se isso é verdade, nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, na conjuntura certa, para aprendermos a lição certa, a fim de nos tornarmos realmente povo de Deus nessa história. Então, os homens e as mulheres para esse tempo e essa hora de crise são as pessoas que aceitam o desafio de depender de Deus no tempo de escassez, no tempo da fome e no tempo da crise. Sabe, irmãos, eu gosto muito do capítulo 17, de 1 a 17, porque Elias é colocado nessa conjuntura de impotência na qual ele precisava discernir quem eram os agentes de Deus para a manutenção da sua vida para aquele momento. Quem são os homens, quem são as mulheres desta hora? E olhando para a vida de Elias, a primeira resposta é a seguinte: as pessoas que aprendem a depender de Deus são aquelas que vivem entre o natural e o sobrenatural. Versículos 3 a 7. Nós precisamos descobrir que Deus tira a nossa provisão através desses dois meios e através dessas duas dimensões, quer dizer, o natural e o sobrenatural. O natural, ribeiros que podiam secar, e o sobrenatural, aqueles corvos fiéis que lhe traziam o alimento. Corvos, agente do sobrenatural, trazido por Deus, corvos que traziam, na verdade, comida todos os dias, que vinham não se sabe nem de onde, e nem para onde iam, e de como eles traziam, ou de onde eles traziam, né, esse alimento. Mas, de um modo maravilhoso, vinham com uma pontualidade da graça e com a pontualidade da agenda e do relógio de Deus. Encontramos Elias vivendo, dependendo, então, do sobrenatural. Mas também encontramos ele vivendo dependendo do natural, ribeiro, que podia secar, como secou. Essa é a primeira coisa que precisamos aprender, depender do natural, mas também depender da intervenção de Deus sobre o sobrenatural. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda, as pessoas que aprendem a depender de Deus são aquelas que sabem de onde vem o sustento de Deus. Essa lição é tremenda. Lição essa que eu pessoalmente não gostaria de ser confrontado, pois muitas vezes é melhor não saber de onde vem o sustento de Deus para a nossa vida. Há uns anos atrás, eu não sei se todos sabem, nós dirigimos um orfanato
em Nepomuceno, no estado de Minas Gerais. Nós tínhamos ali 55 crianças que eram, né, internadas nessa instituição. E eu e Patrícia, nós dirigimos essa instituição durante esses 7 anos. Havia outros que nos ajudavam. E dentro do orfanato nós tínhamos uma média de 80 pessoas trabalhando e vivendo, né, na dependência de Deus. E, numa certa feita, nós entramos numa crise financeira. Não tínhamos como comprar alimentação para todas aquelas pessoas, todas aquelas crianças. E uma noite anterior, nós comunicamos às crianças, né, comunicamos ao grupo que nós não tínhamos no outro dia uma alimentação adequada para dá-los. Mas também lembramos que Deus é o nosso Deus todo-poderoso, Deus do universo, que providencia todas as nossas necessidades. E eu até lembrei do povo do Egito, né, que viveu 40, ou do povo de Israel, que viveu, né, 40 anos no deserto, não lhes faltou nem comida e nem lhes faltou, né, a vestimenta. E naquele momento nós oramos, naquela noite oramos, as crianças oraram, e quando foi de manhã, nós não comunicamos nada a ninguém, e só na dependência de Deus. Eu estava em casa e alguém bateu e disse: olha, tem um senhor querendo falar com você. E quando nós fomos atender, entrou um casal na nossa casa e disse: olha, nós estamos trazendo aqui um alimento que nós sentimos que gostaríamos de ajudar o orfanato. E é interessante que nós colocamos aquele casal para dentro, conversamos, e de repente, né, ele nos comunicou que aquela alimentação estava vindo realmente de um terreiro de candomblé, né, que sentiu o desejo de nos ajudar. E aquilo, de certa forma, trouxe uma estranheza para nós, né, porque mas de um terreiro de candomblé. E ficamos meio assim em dúvida, e ele perguntou: vocês aceitam? E eu perguntei a Deus: Deus, o que eu faço agora? E nós oramos ontem na tua dependência. E no mesmo momento eu disse: não, nós aceitamos. E quando nós chegamos para fora do orfanato e ele começou a abrir a caminhonete que ele trouxe para nós, cheio de alimentação, cheio de frango, cheio de muitas coisas que realmente nós estávamos necessitados. E nós colocamos dentro daquela despensa. E logo depois que eles foram embora, com o nosso agradecimento, nós entramos de novo na despensa e oramos a Deus: Senhor, abençoa essa alimentação. Tua palavra diz que tudo com ações de graça nós podemos receber. E aquela foi a alimentação do mês, né, daquelas crianças, e a nossa alimentação. Por isso que eu disse que muitas vezes é preferível a gente não saber de onde vem o sustento de Deus para as nossas vidas. E de acordo com esse texto, Deus faz isso usando corvos e viúvas. Viver entre os corvos e viúvas é uma situação constrangedora. É melhor estar entre o rei e o primeiro-ministro. É melhor a gente estar, né, no meio daqueles que podem, né, e tem todo o poder para prover as nossas necessidades. Mas não é isso que Deus queria para nós e não era isso que Deus queria para Elias. Mas Deus elege coisas simples para realmente mostrar-nos que Ele é quem nos sustenta. E é o modus operandi de Deus, podemos dizer, na história. E podemos ver que Deus, na maioria das vezes, usou a simplicidade, usou gente simples, elementos naturais, para trazer o sustento para o seu povo. Nós precisamos discernir que Deus age em fraqueza na história. E a todo um momento a gente tem comprovado isso na história e nas nossas vidas. Por quê? É o Todo-Poderoso que age em fraqueza para usar instrumentos de fraqueza justamente para que o Todo-Poderoso possa ser reconhecido. Se ele escolhesse instrumentos de poder, não haveria nenhuma distinção entre o instrumento e aquele que o usa. Mas para ele, seja o Deus da graça e do poder, ou para ele ser o Deus da graça e do poder, é sempre necessário que os instrumentos dele sejam instrumentos de fraqueza, para que o Todo-Poderoso possa se manifestar. Em terceiro lugar, que nós podemos aprender que as pessoas que aprendem a depender de Deus são aquelas que entendem que a obra de Deus
é patrocinada pelo fruto das primícias. Eu disse que eu gosto muito do capítulo 17, aqui nós temos outra lição. Versículo 13, quando Elias, na sua mobilidade, vai adiante, vai da fronteira de Israel e vai a Serepta e vê lá uma viúva na porta da cidade e diz para ela, vai, faz um bolinho para mim, e a viúva diz, o que eu tenho de farinha, eu ia fazer um bolinho, mas é o último bolo da minha vida. Então, eu ia fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer embolados. Então, Elias disse para ela, vai, porque o Senhor disse que a farinha não vai faltar e o óleo não vai acabar. Mas tem o seguinte, faz o bolo e traz para mim. Aquela mulher podia muito bem ter achado aquilo muito estranho, pois um estranho lhe aparece, lhe pede o que era o último punhado de farinha para ela fazer um bolo para ela e para o seu filho. Ela poderia não entender o profeta. Ela poderia dizer, esse profeta é maluco, né? Como é que eu posso entregar a última refeição da minha vida a alguém estranho? Na verdade, eu tenho um filho, mas aquela mulher, na verdade, vence o medo e mostra uma atitude de confiança. E Deus foi fiel à sua promessa. Você quer o sustento e a provisão de Deus para a sua vida? Pois Deus não te pede muito, mas sim as primícias. Existe aqui uma grande lição, pois nesse espírito nós podemos fazer grandes coisas. Podemos tirar a lição que na nossa fraqueza e escassez temos todos os recursos para todo testemunho. Nós podemos tirar a lição que a grande tensão na nossa vida não é a tensão entre o ter e o não ter, mas sim a tensão entre ser e não ser. Que a palavra de Deus, de uma maneira tão singela, nos induz a concluir que os agentes e os instrumentos, por mais frágeis, mais fracos que estiverem dispostos a entregar as suas primícias a Deus, a obra de Deus, pode ter todo o sustento necessário para sobreviver nesse tempo de fraqueza, de escassez, de crise. Agora, será que eu e você estamos dispostos a assumirmos profundamente esse compromisso com as primícias de Deus? Pois muitas vezes nós cortamos, em primeiro lugar, em nosso orçamento, é exatamente aquilo que é incortável. E por último, né, quem são essas pessoas para este momento? São as pessoas que estão dependendo realmente de Deus, são pessoas para essa hora, são aquelas que aprendem a orar pelo impossível. Versículo 17 a 24 nos traz essa grande lição. Eu acho interessante que na sequência desse capítulo de dependência de Deus, a última lição de Deus dá a Elias, ou que Deus dá a Elias, é de acreditar apesar de tudo. Essa é a lição da dízima periódica da esperança. Essa lição de colocar uma coisinha a mais aonde não há mais nenhuma chance em crer em coisa nenhuma. De acrescentar uma fração do será possível aonde a vida diz não é mais possível. O filho da viúva morre e Elias, ao invés de pegar uma pá e abrir um buraco para enterrar o menino, ele pega o menino no colo, leva para o quarto, chora em cima dele até a vida voltar. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Essa capacidade de acreditar, de orar pelo impossível. É alguma coisa que só Deus pode nos ensinar. Esse é o meio ambiente de desesperança e o nosso agora de falência total. Então, nós temos duas opções, queridos, de pegar a pá, abrirmos um buraco e sepultarmos toda a nossa esperança. Ou apanharmos esse defunto da nossa história e nos debruçarmos sobre ele em oração, na certeza de que Deus foi e sempre será o Deus
do impossível, o Deus da ressurreição. O que vamos assumir hoje para as nossas vidas? Quem são os homens, quem são as mulheres para essa hora de crise, para esse momento que nos acerca? São aqueles que aprendem a viver entre o natural e o sobrenatural. São aqueles que aprendem aonde vem o sustento de Deus, ou de onde vem o sustento de Deus. E são aqueles que entendem que a obra de Deus é patrocinada pelos frutos da primícia. E são também aqueles que aprendem a orar pelo impossível. Eu quero deixar essa meditação para que os irmãos possam, discutir, orar e pedir ao Espírito Santo para conduzi-los dentro dessa perspectiva. Quem são os homens e as mulheres de Deus para esse momento? São aquelas que dependem e que confiam na graça do Todo-Poderoso. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.